Oh, glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aleluia. Aqui é o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez, eu peço licença para entrar no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para que nessa manhã possamos meditar na palavra de Deus. Possamos refletir naquilo que Deus tem para nós. Bom, como eu tinha dito aos irmãos, aos queridos amados que estão inscritos no canal, aqueles que ainda irão se inscrever, eu tenho lido a palavra de Deus, desde Gênesis até o Novo Testamento. Eu já estou aqui no livro de Marcos. Louvado seja Deus. E Deus me deu uma passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 8 até o verso 23. E aí eu quero ler e a gente vai tentar aqui extrair algo para nossas vidas. Amém, meus queridos, amados irmãos? Mas antes vamos começar o nosso trabalho com a oração, pedindo a Deus a iluminação, pedindo que Deus nos dê uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de revelação para as nossas vidas, para que a sua palavra possa nos edificar nessa noite. Nesta manhã, possa ser uma palavra de exortação, de edificação, de consolação, conforme Ele, o autor das nossas vidas, desejar. Pai maravilhoso, santo, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade, Senhor. Nos colocamos na Tua presença nesta manhã, Senhor, de sexta-feira. Queremos aqui, Senhor, em nome de Jesus, pedir o Teu auxílio, a Tua ajuda, porque de nós mesmos, ó Deus, nós não podemos nada, Senhor. Mas Tu és a fonte, ó Deus, de toda sabedoria. Por isso, Senhor, te pedimos, fala conosco, nos dá uma palavra, seja ela de consolação, de edificação, de exortação, conforme a Tua vontade, o Teu querer e conforme aquilo que o Senhor precisa falar a cada um de nós. Pai, abençoa as vidas que irão ouvir a Tua palavra, Senhor, os que estão inscritos, aqueles que ainda irão se inscrever, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Então vamos ao que interessa, Vamos ver aqui, vou usar essa minha bibliazinha aqui, que ela já está meio surrada, Tem outra aqui, louvado seja Deus, mas vamos ler essa pequenininha aqui, Vamos ver o que é que diz. Jesus fala sobre a impureza, Chamou outra vez Jesus a multidão e disse: escute todos o que eu vou dizer. Entendam. Tudo que vem de fora e entra em alguém não faz ficar impuro. Mas o que sai dele é o que pode fazê-lo ficar impuro. Quando Jesus deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos perguntaram a respeito desta comparação. Então ele disse: vocês são como outros, não entendem nada? Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas ao estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. E continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque de dentro do coração é que vêm os maus pensamentos que levam às coisas que levam às coisas imorais, os roubos, os crimes,
o adultério, a avareza, as maldades, a mentira, a imoralidade, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo, tudo isso vem de dentro e faz as pessoas ficarem impuras. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas para que a gente possa entender isso, por que Jesus ele vai trazer esse assunto aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam ao seu redor? Porque os fariseus, Jesus ele vai com seus discípulos ali e vai se alimentar. E os fariseus eles veem Jesus e os discípulos se alimentando e eles não lavam as mãos. E eles começam a questionar, né? Porque havia entre eles essa tradição da lei de eles lavarem as mãos ao fazerem as refeições, ou era para tirar as impurezas, né? Isso se encontra, Jesus vai falar sobre a tradição dos judeus, isso se encontra também em Marcos, no capítulo 7, quando eles tentam, né, chamar ali a atenção de Jesus sobre isso. E aí Jesus vai trazer este assunto, mostrar aos discípulos o que não é o lavar, o deixar de lavar as mãos ou lavar as mãos que contaminam o homem. Jesus não está dizendo que as pessoas têm que comer de mãos sujas, né? Jesus não está dizendo que nós não temos que ser pessoas higiênicas, né? De cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, de manter as nossas mãos limpas, né? De lavar as mãos. Não. Jesus vai rebater sobre eles porque eles achavam que o lavar as mãos, né, fazer esses tipos de rituais os tornava mais puros do que as outras pessoas. Então Jesus vai trazer esse assunto para os discípulos, né, e vai esclarecer para eles, para os discípulos, o que é que verdadeiramente contamina o homem, né? E Jesus vai dizer que não é o que entra no homem, mas é o que sai de dentro do homem, porque o que sai de dentro do ser humano é o que contamina o homem. E aí Jesus vai falar uma série de coisas, né? A avareza, o orgulho, o roubo, os crimes, a maldade, a mentira, a imoralidade, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Isso contamina o homem. Mas não só isso, tem muita coisa que contamina o ser humano, a humanidade. Mas veja, Jesus vai logo à raiz do problema. Porque o coração, meu querido, é a nossa alma, é a fonte de tudo. A palavra de Deus diz que aquilo que sai da nossa boca é o que contamina, né? A boca fala o que está cheio, o coração. E o que é que está cheio o nosso coração? A nossa alma. Hoje vivemos em um mundo aí, as pessoas totalmente desequilibradas, as pessoas totalmente fora do prumo, desajuizadas, pessoas que são avarentas, orgulhosas, mentirosas, fraudulentas, pessoas que não medem esforço para poder adquirir bens, pessoas que não medem esforço para estar em uma posição de destaque, que vendem seu corpo, pessoas que matam para ter uma posição melhor, pessoas que matam seus filhos porque acha que aquela criança está ali atrapalhando o seu relacionamento a qual ela adquiriu novo. Pessoas que matam por conta de um bem material, filhos que matam os pais porque querem ficar com aquela riqueza que o pai tem, que a mãe tem. Pessoas que fraudam, enganam, que prejudicam os outros
para obter benefício para si próprio, que fraudam documentação, pessoas que estão ali dispostas a tudo para ter uma condição melhor de vida, para ter um destaque. E é essas coisas que contaminam o ser humano, porque sai de dentro do ser humano toda esta maldade. Porque outrora, irmãos queridos, o homem caiu. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus no jardim do Éden, automaticamente o pecado se enraizou. A humanidade hoje está decaída por conta do pecado. Isso entrou na alma do homem. Muitas das vezes tem gente que deixa aflorar muito mais esse mal que está na alma. E este mal que contamina a alma do homem só pode ser extirpado quando o homem se arrepende dos seus pecados, quando o homem reconhece que é pecador e que precisa se voltar para Deus. Quando o homem confessa os seus pecados a Deus, quando o homem pede para Deus mudar o seu coração, tirar do coração que não presta, quando o homem vai com sinceridade diante de Deus e pede para que Deus venha fazer essa mudança, essa transformação no seu ser. Porque só Deus, meu querido, pode mudar o que está no homem. Só Deus pode mudar o caráter do ser humano. Aquele que tem um caráter deturpado. Só Deus. O homem não pode mudar. Por mais que ele procure meios diante do conhecimento humano, por mais que ele busque se tratar, não vai adiantar, porque só Deus pode transformar o caráter do homem, o caráter deturpado, decaído, de coisas que ele adquiriu na sua vida, porque o caráter do ser humano é formado através do ouvir, do meio a qual ele está, do que ele vê e do que ele pratica. Então, se o homem vê coisas ruins, e se ele já tem um caráter aflorado para isso, ele vai fazer aquilo. Se o homem ouve coisas de outros, se ele aprende o que é errado, ele vai fazer também, ele vai praticar. E isso que vai moldar o caráter de um ser humano. Mas se ele deixar que Jesus transforme ele pelo poder da palavra, das sagradas escrituras, porque a palavra de Deus ela tem poder para transformar o homem. Paulo vai dizer que nós temos que buscar a renovação da nossa mente através de que? Da palavra. Quando nós meditamos na palavra de Deus todos os dias, quando nós estudamos ela, quando nós buscamos mais aprender da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem o poder de nos transformar, o poder de mudar o caráter do homem e fazer o homem ser uma nova criatura, porque a palavra de Deus é espírito, Deus é espírito. E esta palavra tem vida, ela pode transformar o nosso caráter, ela pode nos moldar, porque quando nós começamos a meditar nela, ela vai confrontar com o nosso eu. E se nós abrirmos o coração e desejarmos verdadeiramente mudar, sermos pessoas transformadas,
então esta palavra ela vai fazer aquilo que apraz, aquilo que é da vontade de Deus na minha e na sua vida, companheiro, companheira. Basta a gente desejar verdadeiramente que Deus transforme o nosso ser, o nosso caráter, para que possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Devemos nos voltar para Deus, nos arrepender das más práticas da vida. O homem que mentia não minta mais, o homem que roubava não roube mais, o homem que adulterava não adultere mais, o homem que fraudava, que mentia não minta mais, a esposa, seja lá quem for, não faça mais. Nós não. Quando a pessoa se entrega a Cristo, irmão, tem que haver uma mudança. Se verdadeiramente a pessoa deseja isso para se mudar, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, é isto que a palavra vai fazer. Mas a gente também tem que nos esforçar. Jesus diz, esforça-te que eu te ajudarei. Temos que nos esforçar e deixar o Espírito de Deus trabalhar no nosso coração, na nossa alma, nos transformando, nos moldando em novas criaturas. Muitos estão aí hoje, a gente vê tantas coisas acontecendo, uma sociedade totalmente alienada, fora dos padrões de Deus, uma sociedade perdida na violência, em tudo que não agrada a Deus. E hoje a gente vê também no meio evangélico, não são todos, mas a gente percebe que os nossos irmãos e irmãs estão aí. Muitos estão perdidos, muitos estão com a mente cauterizada, muitos foram enganados, muitos estão ainda com a visão, os olhos cheios de escamas, levados por ideologias que não agradam a Deus. Deus não nos chamou, irmãos, para nós pregarmos ideologia. Deus não nos chamou para nós ficarmos guerreando, mas nos chamou para nós falarmos da palavra dele, para a gente pregar o evangelho a toda criatura. Deus não nos chamou para amaldiçoar. Deus não nos chamou para a gente ficar por aí fazendo baderna, quebrando as coisas, não. Deus nos chamou para levar a palavra dele. O nosso reino não é aqui, nosso reino é celestial. Nós temos que buscar a face de Deus. Nós temos que orar por um mundo melhor, para o nosso país melhor. Nós temos que olhar para as pessoas se converterem, nós temos que orar para Deus mudar o coração, o caráter dos nossos líderes. A igreja não tem que estar se envolvendo com coisas erradas, irmãos. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, onde há muito dinheiro, onde há interesses, a igreja não pode estar, porque o homem de Deus, a mulher de Deus vai acabar se corrompendo com essas coisas. Quantos já se corromperam? Quantos já venderam? Quantos fizeram das coisas de Deus política? Nós que somos a igreja do Senhor temos que buscar sim o reino de Deus e deixar que as coisas deste mundo não venham contaminar, não entre no nosso coração, na nossa alma, para que nós não sejamos contaminados. Porque aquilo que você vê, que nós vemos, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente aprende de bom, de errado, é o que vai sair do coração do homem. É o que contamina. É por isso que a humanidade está perdida, é por isso que tem guerra, é por isso que tem fome.
por causa do egoísmo do ser humano, porque o ser humano quer ter poder, quer dominar sobre o outro, quer dominar sobre as outras nações. É por isso que tem as guerras. Porque o homem se deixa dominar. Ele dá vazão àquilo que está dentro dele, o mal, e aí o inimigo vem, se aproveita e faz com que aquilo venha a inflamar mais e mais. E aí a gente tem um mundo totalmente perdido e alienado. Porque o mal que está no homem, ele pratica. Mas nesta manhã eu quero dizer para você que existe um Deus verdadeiro, um Deus que se importa com cada um de nós, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por cada um, para que o homem, através dele, tivesse vida. Porque o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente, está afastado do relacionamento, da comunhão com Deus. Talvez o seu pastor, talvez padre, ou seja lá quem for, não tenha dito isso para você, mas o homem que não confessou a Deus, que não se arrependeu dos seus pecados, que não aceita Jesus como Salvador, ele está morto espiritualmente, porque Adão e Eva desobedeceram a Deus e cortaram e quebraram o relacionamento com Deus. E houve então a morte espiritual, porque Deus disse para ele: olha, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Então entrou no ser humano a morte física e também a morte espiritual. É por isso que o homem precisa se voltar para Cristo. É por isso que o homem tem que ir a Cristo. Ele vai dizer: vinde a mim, Mateus 11, 28. O que diz a palavra de Deus? Lá em Mateus 11, 20, no capítulo 11, no versículo 28. Veja o que Deus diz para mim e para você, meu querido. Aleluia. Versículo 28. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus nos convida a ir até Ele. Mas isso depende de você. É você quem tem que dar o primeiro passo. É você quem tem que desejar, que tem que ir. Ele já fez o que tinha que fazer. É você quem tem que tomar a atitude de ir a Deus. Ele não pode fazer mais nada. A decisão é sua. A decisão é minha. Então ele nos convida. Eu quero dizer que Deus ama a cada um. Mas ele abomina o pecado que nós praticamos. Aquilo que desagrada a ele. Ele abomina. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E ele nos manda abandonar essas coisas e buscar nele um coração novo, um coração puro, um coração contrito, um coração aquebrantado, um coração segundo o coração de Deus. Amém? Esse é o desejo de Deus, irmãos, que nós sejamos transformados, que nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus. Que Deus liberte você de todo mal. Que Deus possa achar guarida no seu coração, morada, para que Ele possa ali habitar e fazer a transformação em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Aleluia. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, vai de encontro a cada vida agora que se encontra largado nas ruas, nos presídios, nos hospitais, pessoas depressivas, angustiadas, pessoas dependentes de drogas. Liberta, Senhor,
São muitos, ó Pai, os dependentes das drogas, do álcool, que estão ali oprimidos, que não têm força nenhuma para se libertar. Mas Tu és o libertador, Tu és aquele que pode transformar o homem mediante o desejo do coração dele de buscar a Tua face. Por isso vai de encontro a cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa, Deus, ser com os nossos líderes, meu Pai, os nossos políticos, autoridades do nosso país, da graça, da sabedoria, abençoa os projetos, meu Pai, do nosso presidente, do vice-presidente, que tudo possa, Senhor, aleluia, trazer benefício para o Brasil, para o povo brasileiro, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, Pai. Amém, graças a Deus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, ajude a crescer, em nome de Jesus. Amém.